Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica online. Nós estamos estudando a revista Discipulando e hoje nós vamos dar início à lição de número 8. O tema é Sem hipocrisia, mas com verdade. Tenho certeza que será um estudo produtivo que vai acrescentar muito para as nossas vidas. Antes de nós orarmos e de iniciarmos a nossa aula de hoje, quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que for postado um vídeo novo. Não se esqueça de dar o seu joinha, tá bom? Faça um comentário também, porque isso é muito importante. E também quero pedir a você que você indique o nosso canal. A gente precisa aumentar o número de pessoas. Quando a gente tiver mais de 1.000 pessoas inscritas, a gente vai poder fazer transmissões ao vivo. Então eu conto aí com a sua participação, com o seu apoio, com a sua divulgação. Bom, vamos orar? Pai querido e poderoso, abençoa a nossa aula de hoje. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ministrar a tua palavra aos nossos corações e que a sua palavra produza toda a mudança necessária nas nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, lição de número 8, sem hipocrisia, mas com verdade. Você que tem a revista, estamos na página de número 38. O texto bíblico base está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E um versículo para a nossa meditação está em Romanos 12, versículo 9, que diz assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Muito bem, então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, sem hipocrisia, mas com verdade. Página 39 da revista Comentário e Introdução. A esmola, a oração e o jejum eram práticas bastante comuns do judaísmo nos dias de Jesus. Eles eram consideradas exigências básicas para um judeu piedoso. Jesus, por sua vez, não poderia deixar de falar sobre esses importantes assuntos em seu sermão, só que combatendo as distorções frequentes na prática dessas exigências. Nos primeiros 8 versículos do capítulo 6 de Mateus, Jesus, redefine essas 3 práticas, resgatando seu real sentido para a vida dos servos de Deus. Ou seja, mais uma vez, ele contrasta a justiça do reino de Deus com o conceito popular de justiça ensinado e pregado pelas autoridades religiosas de sua época. O foco de Jesus é mais uma vez a pureza de motivos. Vejamos nesta lição o ensino de Jesus Cristo sobre as esmolas. O que é importante deixar claro na introdução da aula? Que oração, jejum e boas obras, caridade, esmolas, eram práticas bíblicas, ensinadas por Deus, que valiam naqueles dias e continuam valendo nos dias de hoje. Era um desejo do coração de Deus nos dias de Jesus e também durante todo o Velho Testamento, e continua sendo um desejo do coração de Deus e um propósito de Deus para as nossas vidas. Fazer orações, jejuns regulares, orações diárias, jejuns regulares e boas obras constantemente. Isso tem que ficar claro. E os judeus entendiam isso e praticavam. Os judeus levavam a sério a oração diária,
os jejuns regulares e a prática da caridade, a prática das boas obras. O grande problema, e nós vamos ver isso durante a aula, não era o que eles faziam, porque eles faziam o que era certo. O problema era o modo como eles faziam, principalmente a intenção do coração. E eu quero que você preste bastante atenção e você vai perceber que, por mais correto que seja o que a gente está fazendo, se nós fizermos com a intenção errada, com a motivação errada, isso deixa de ter valor aos olhos de Deus. Continuando a nossa leitura, página 39.1. Esmolas sem hipocrisia. 1.1. Quando, pois, deres esmola, disse Jesus. A primeira coisa que chama a atenção neste texto do Sermão da Montanha é que a prática de dar esmolas como ato de justiça estava tão arraigado entre os judeus da época de Jesus, que nosso Senhor não diz se deres esmola, mas ele diz quando deres esmolas, porque eles davam esmola, era uma prática deles, eles faziam isso regularmente. Então Jesus não disse se vocês derem esmola, ele disse quando vocês derem esmola. Isso quer dizer que os seus ouvintes tinham o hábito natural de dar esmolas. Ah, que bom seria se as pessoas de hoje tivessem o bom hábito de ajudar as outras. Entretanto, mesmo que todos tivessem esse hábito, isso não seria ainda tudo, porque, como aprendemos com Jesus, além do ato correto, da atitude correta, é preciso também ter a motivação correta. Continuando a leitura, aqui 39.1.2. Motivos errados. Jesus condena o uso indevido da prática de dar esmolas. Ele não estava condenando o fato dos fariseus darem esmolas. Não, muito pelo contrário. Fazer caridade, ajudar o próximo é um desejo de Deus e Deus quer que a gente faça. Mas o que Jesus estava condenando eram os motivos errados pelos quais estes e muitas pessoas em seus dias estavam dando esmolas. Ou seja, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para as motivações corretas. Mesmo boas coisas podem ser feitas pelas motivações mais vis. Não basta que algo em si seja bom, mas que os meios e as intenções de fazer tal coisa sejam também boas. Você precisa entender isso. Temos que fazer a coisa certa, mas com a intenção certa. Temos que fazer a coisa certa com o objetivo certo, com a motivação certa, com o desejo correto no coração. Então, para que aquilo que a gente faça seja aceito e aprovado por Deus, nós temos que fazer o que é certo, mas com a motivação certa. Não basta só fazer o que é certo. Tem que haver uma motivação correta também, e é a junção dessas coisas que vai tornar a nossa prática, a nossa atitude, a nossa ação agradável e aprovada aos olhos de Deus. Ainda na página 39, 1.3. Hipocrisia. As pessoas que dão esmolas pelos motivos errados são chamados por Jesus de hipócritas. Observe Mateus capítulo 6, versículo 2. O vocábulo grego traduzido aqui como hipócrita é hipócrites, que significa literalmente ator. Nada mais pertinente, uma vez que a descrição que Jesus faz da atitude desses homens que dão esmolas, objetivando serem louvados pelas pessoas, é a de atores em plena atuação. Esses homens gostam de dar esmolas em lugares públicos onde pudessem ser vistos pela maior quantidade de pessoas na hora de conceder suas esmolas. Eles atuavam literalmente como bons moços, visando ao elogio e aos aplausos das pessoas à sua própria glorificação. A expressão tocar trombeta
denota isso? A ideia aqui é de chamar a atenção das pessoas. Jesus reprova contundentemente essa atitude, enfatizando que o dar esmolas não é um ato que existe para glorificar quem as doa, mas para beneficiar o próximo mais necessitado. O ato deve ser feito com amor. E o amor é desinteressado. O amor não busca os seus próprios interesses. Vê lá 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, o que a gente precisa observar nesta parte da lição? Que o que Jesus está chamando a atenção não é o fato dos judeus darem esmolas. Jesus não tinha nada contra isso, muito pelo contrário. Já disse aqui durante a aula que dar esmolas, assim como fazer orações e jejuns, era um desejo de Deus e um propósito de Deus na vida das pessoas. Deus sempre quis, no Velho Testamento, nos dias de Jesus, e continua querendo nos dias de hoje, que nós tenhamos uma vida diária de oração, regular de jejum, e que as boas obras, a caridade, o dar esmolas, faça parte das nossas vidas. Mas o que Jesus está chamando a atenção é que os judeus hipócritas, eles tinham uma intenção errada. Quando usa a expressão tocar trombeta, é que eles faziam questão de chamar a atenção quando eles estavam dando as suas esmolas. Eles não o faziam de maneira alguma quando não havia ninguém por perto. Eles não davam ajuda, não faziam uma caridade quando não tinha ninguém para ver. Eles faziam a caridade apenas quando tinha um público, quando tinha o maior número possível de pessoas por perto, e eles ainda faziam questão de usar de algum artifício, de fazer alguma coisa para chamar a atenção do público, para que vissem que eles estavam dando as esmolas, com a intenção de serem vistos e serem aplaudidos, de serem vistos e serem elogiados, de serem vistos e serem aprovados. Então a intenção deles não era ajudar o necessitado, a intenção deles era usar da necessidade da pessoa para receber o aplauso do público que estava vendo. E é isso que Jesus estava condenando. Olha o que nós lemos aqui na parte final da leitura. Dar esmolas não é um ato que existe para glorificar quem as doa, mas para beneficiar o próximo mais necessitado. Então, o objetivo da esmola não sou eu que estou dando a esmola. O objetivo da esmola é a pessoa que precisa. Mas eles inverteram, eles usavam da figura da pessoa que estava precisando de algo para beneficiar a eles mesmos. Se eles quisessem ajudar o próximo, eles o fariam também quando não tinha ninguém olhando. Mas eles nunca faziam isso, porque a intenção não era ajudar. A intenção era atrair a atenção, os olhares para si próprio e receberem os aplausos. Então isso tornava algo que era bom, que era certo, algo que era ordenado por Deus, em algo errado. A maneira como eles praticavam a caridade, as boas obras, a esmola, tornava aquilo reprovado aos olhos de Deus. Continuando a leitura, ainda na página 39, ponto 2, ajudando o próximo sem alarde. 2.1, a ostentação da piedade. Eu quero fazer uma observação interessante aqui nessa palavra ostentação. Ela anda em moda, né? Tem o tal do funk ostentação, aparece aqueles rapazes com um monte de joia, com roupas caras, perto de carros caríssimos, né? E o que significa a palavra ostentação? Ostentação significa fazer alarde de si mesmo, ou de algo que é seu. Então, ostentação é quando você faz alarde de você mesmo, ou quando você faz alarde de algo que é seu. Ostentação é exibição de luxo, exibição de poder ou exibição de riqueza. Então aqui o título agora é a ostentação da piedade, ou seja, eles queriam chamar a atenção para a piedade deles, eles queriam ser elogiados, eles queriam colocar em destaque o fato deles serem piedosos.
A ostentação da piedade. Jesus em nenhum momento objetiva alertar os seus discípulos sobre alguma espécie de perigo ou pecado em as pessoas verem as suas boas obras. Não, preste atenção, Jesus não está chamando atenção dizendo que é perigoso ou que é pecado alguém ver as suas boas obras. Ao contrário, Jesus mesmo já havia dito antes, nós estudamos isso aqui, que as boas obras dos seus discípulos deveriam ser vistas pelos homens para que os homens glorificassem a Deus. Observe lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. O que Jesus está condenando aqui é a ostentação da piedade. É a intenção de usar de uma atitude correta para trazer a glória, os holofotes e o elogio para si mesmo. É fazer as boas obras para se glorificar, para ser glorificado pelos homens, em vez de fazê-la como fruto do amor de Deus por nós e como fruto do amor de Deus pelo próximo. As boas obras não são para serem escondidas, não precisa esconder. Eu vejo alguns irmãos que eles acham que é pecado falar que está em jejum, acham que é pecado falar que está com propósito de oração, ou que tem que esconder quando ajudou alguém. Não é errado. As pessoas precisam ver as nossas boas obras para glorificar o Pai que está no céu. Até aqui está dizendo, né? As boas obras não são para serem escondidas, pois uma lâmpada escondida debaixo do alqueire não é útil. Mateus 5,15. Uma lâmpada escondida não serve para nada. Põe uma lâmpada dentro da caixa num quarto escuro, o quarto vai continuar escuro. Por outro lado, em contrapartida, as boas obras não devem ter como centro da atenção quem faz as boas obras, mas sim Deus que as impele, Deus que as inspira pelo seu amor derramado em nossos corações. As boas obras, portanto, devem ser feitas com discrição. Não tem problema que alguém saiba que você fez uma boa obra. Não tem problema que alguém tenha visto. Não tem nenhum problema até que alguém faça um elogio ou reconheça a boa obra que você fez. Pelo contrário, Jesus disse que eles vão ver as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, se alguém ver, viu. Se alguém elogiar, elogiou. Se alguém reconhecer, reconheceu. Não tem problema. Mas não é isso que nós devemos buscar quando nós fazemos a boa obra. Não tem que ser essa a intenção do nosso coração. Então, a gente não precisa esconder. Esse é um extremo. Mas a gente também não pode usar das boas obras como se fosse um holofote para que as pessoas nos vejam, nos reconheçam e nos aplaudam. Não, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Você está entendendo direitinho? Então, para a gente terminar a nossa lição de hoje, a primeira parte da lição de número 8, 2.2, eu estou na página 40. Já receberam o seu galardão. O vocábulo grego traduzido por galardão ou recompensa em Mateus capítulo 6, versículo 2, é apecho, que era usado com frequência nos recibos emitidos nos dias de Jesus. Ou seja, a força plena da afirmação de Jesus é que aqueles que almejam e obtêm o louvor dos homens está dando virtualmente um recibo de totalmente pago. Logo, essa declaração de Jesus quer dizer que não haverá nenhum outro galardão, nenhuma outra recompensa aguardando por essa pessoa nos céus. Então, se eu faço uma boa obra e o meu objetivo é ser reconhecido pelas pessoas e eu recebo o reconhecimento, então já recebi o que eu queria. Não posso me iludir e pensar que eu vou ter algum galardão nos céus ou alguma recompensa da parte de Deus por causa disso. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, que você guarde tudo o que foi ensinado aqui no seu coração. Que Deus te abençoe.